Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Deus abençoe, gente, com esse texto de Ruth, capítulo 1, verso de 11 a 18, que nós começamos o nosso passo de fé de hoje. Uma vez, alguém disse assim: compreendo que a minha vida não é realizada ou constituída pelos sonhos que tenho, mas pelas escolhas que eu faço. Olha, essa frase é uma frase muito verdadeira, porque muitas das vezes nós vemos pessoas sonhando muito, e sonhar é bênção, tanto que o próprio Deus deu um sonho a José. Mas se o sonho que nós temos não tiver equilibrado com as nossas escolhas, eles nunca alcançarão a sua realidade ou a sua realização. Então, às vezes nós passamos aí no dia a dia, encontramos pessoas desejosas em ter uma melhor vida, ter uma prosperidade, alcançar aí até uma melhora de saúde, várias situações, casar. Mas quando você analisa, né, a pessoa, você vai ver que as escolhas dela não contribuem para ela realizar os sonhos que tem. E essa é a nossa palavra de hoje, escolhas. Porque quando Ruth e Orfa tiveram a mesma oportunidade de escolher, uma escolheu e a outra não. Ou melhor, as duas fizeram escolhas, mas uma fez uma boa escolha e a outra fez uma má escolha. A Orfa, que era nora de Noemi, assim como Ruth também era, nunca mais se ouviu falar dela. E a Noemi não. A Noemi e a Ruth tiveram as suas histórias escritas no livro da vida. A Ruth, ela escolheu seguir Noemi, honrar, servir. E no decorrer da sua vida, o que ela enfrentou era muito improvável ela realizar algum sonho. Por quê? Porque ela ainda era jovem, viúva, e ela estava numa terra estranha agora, acompanhando uma mãe que tinha perdido os filhos e também o seu marido, uma outra viúva. Então era uma viúva guiando outra viúva em uma terra estranha. A Noemi era judia, mas a Orfa não era. Ou melhor, a Ruth não era. E então a Ruth agora estava numa estrada desconhecida, num caminho desconhecido, mas ela servia. Então, qual é a escolha que ela fez? Ela escolheu servir, apesar de tudo que cooperava contra, de haver aparentemente uma desvantagem, ela permaneceu servindo. Então a Ruth hoje pode ser nós, a Noemi hoje pode ser o próprio Cristo, o próprio Evangelho, né, a própria obra de Deus, pode ser pessoas ao nosso redor. E essa terra estranha é o Evangelho, que não é nossa pátria, mas nós somos gentios, filhos por adoção. Mas escolhemos servir. Mas nós vamos ter muitas oportunidades de fazer escolhas. E essa escolha que a Ruth fez, a colocou na genealogia do próprio Cristo, porque Deus fez um homem chamado Boaz se encantar com ela, e este homem, junto com ela, deu a linhagem do nosso Salvador, entre tantos outros, como a Raabe e tantos outros, que aparentemente, humanamente falando, não tinha nenhuma lógica de alcançar, de realizar, mas pela graça de Deus, eles alcançaram o que muitos não alcançaram.
Então as nossas escolhas, elas trarão a realização dos nossos sonhos e até aquilo que nós não pensamos, como o próprio Deus nos ensina, que Ele é um Senhor, é um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. Tudo por causa das nossas escolhas. Tem gente que tem sonhos maravilhosos, mas escolhas péssimas. E tem outros que têm sonhos tão distantes ou até nem muito sonho, porque estão tão abatidas pela vida, mas escolheram servir. E então o próprio Deus se encarrega de colocar sonhos, idealizações e realizar além do que ela pede ou pensa. Então, qual é a palavra desse passo de fé de hoje? Apenas sirva. Sirva de todo o coração, não saia da posição de servo, independente do cenário que você enfrente, independente das pancadas que a vida já lhe deu, independente de até mesmo algumas escolhas vantajosas e coerentes, como foi o caso da órfã, ela voltou para sua casa e para sua família. Mas a Ruth permaneceu servindo e Deus a honrou. Deus também quer honrar a minha vida, honrar a sua vida, honrar a vida de tanto quanto eles puderem. Mas o que eu preciso apenas é sonhar em equilíbrio com as minhas escolhas. Alinhe as suas escolhas com seus sonhos. Você terá o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Beijo no coração. Fiquem todos na paz. Tchau, gente!